Mais um episódio. Buenas. Ai, Buenas, eu tenho a mania de conversar com Buenas. Buenas. Buenas é Buenas, né? Buenas é daqui, é nosso. A vinheta já tocou. Vamos se apresentar, né? Então, eu sou @GloriaMags. Eu sou @CristianeRS. E a gente é prima. E esse é o Lá Primas. Ai, muito imagina ela. Muito imagina. Nós vamos fazer agora, só pra... Vamos falar, né? A gente tá gravando seguido. Agora que acabou de ouvir o episódio 2, esse é a gente gravou no mesmo dia pra otimizar tempo, porque a gente tá que nem o Thiago York. Que a gente tá otimizando tempo. A vida é muito corrida. A gente já tá gravando esse, que a gente vai falar sobre séries, que é um assunto que interessa a muita gente. É da nossa geração. A nossa idade faz o que na sexta-feira à noite? Assiste séries, come um miojo, toma um vinho. Eu, pra mim, ontem, a gente grava no sábado, pra mim ontem só faltou o miojo. Que eu tomei um vinho. Assunto sobre o meu vinho que eu fui abrir. Fui abrir um daqueles de rolha. Eu disse, não, vou abrir esse aqui de rolha. Fui abrir. Quebrou o saca-rolha. Meu Deus! Pra ver que bela porcaria aquele saca-rolha. Quebrou, ficou só o ferrinho. Ele enfiou, tipo, coloquei na rolha, na rolha. A hora que eu fui puxar, fiquei com coisinha, era de plástico na mão. E eu até agora, não tinha como puxar. Eu até tenho um alicate, mas não era o alicate certo. Vou abrir o meu de tampinha, que eu tinha guardado de 20 pila pra depois, né? Que coisa bem ruim. Eu não gostei daquele vinho de 20 pila. Prefiro o JP. Tá, mas aí tomei. Aí tomei e coloquei uma série pra olhar. Que eu já faz um tempinho que eu tô pensando em olhar, mas essa semana agora eu ouvi o podcast do Wanda e eles falaram sobre o RuPaul's Drag Race. Faz tempo que eu quero olhar aquela série. Eu comecei a olhar. Óbvio que eu tenho sono, porque eu acordo cedo, e também porque eu tava tomando vinho. Eu não olhei todo o episódio, mas o pedaço que eu olhei, eu gostei. Vou seguir olhando. Tá na minha lista de séries que eu vou olhar agora. Vou seguir olhando. Acho bem bom, acho que eu vou gostar bastante. É um reality show, né? Reality show eu gosto de reality, então. Reality show eu gosto também. Eu acho massa. Eu assisti um na Netflix esse tempo que era de casas do Airbnb. Também na Austrália. Era um reality show. Era muito legal. Eu olhei acho que em 2 dias. Foi bem na época que eu tirei o siso. E aí eu tava só... Eu já tava desempregada, né? Então eu já tava só em casa. Mas aí, sem um dente, morrendo, meu Deus. Aí eu fiquei só olhando a série. Tirar siso, coisa de adulto. Tirar siso é coisa de adulto, meu pai. E ainda tem mais 3 pra tirar. Eu também. Tirei só um. O dentista tirou um, foi tirar o outro. Arregaçou toda a minha boca aqui, chegou a ficar com uma machucada do lado. Pensei que eu tinha brigado na rua, tinha levado um soco. Até podia ser, né? Óbvio que não. Porque... Aí eu dizia assim, mas eu tô com isso aqui, mas tu não viu outra pessoa, o jeito que ficou. E eu não conseguiu arrancar, fuçou. Aí disse que ele ia conseguir um guindaste pra tirar. Não, mentira, mas ele disse que ia chamar foi o mesmo dentista que eu fui, porque o meu dente também ele arrancou em 2 partes. Não foi o mesmo, foi outro. Mas aí ele ficou de me ligar pra falar do outro, pra tirar do outro, pra marcar pra tirar outro dente. Nunca me ligou. Eu sei que eu só tirei um siso. Os outros 3 estão aqui. Porque os de baixo, ele disse que ele não ia mexer porque era por cima de nervo e não sei o que. Então tinha que ser um especialista, não sei das quantas. E eu nunca fui atrás também. Enquanto os dentes estão aqui, não me incomoda. Então deixa eles quietinhos aqui no canto deles. Isso que eu tinha me incomodado. E foi muito difícil tirar esse dente, meu Deus. E aí na segunda vez que eu fui, a anestesia não pegava. E eu sei lá, a mãe disse que ele aplicou umas 6, 7 vezes aquela anestesia, até eu não sentir mais nada. E eu odeio agulha, né? Tenho medo de injeção. Isso aí é difícil alguém gostar. Tá louco. Mas aí deu tudo certo.
Mas o siso foi uma coisa que... Eu tenho vários ainda aqui dentro dessa boca pequena, que não tem muito espaço, coitada da boca. É dente, um dente gigante. E a arcada dentária pequenininha. Os dentes começam a se empoleirar uns pra cima dos outros. Mas um dia eu tiro os outros. Mas então, falando sobre séries, indico RuPaul's Drag Race. Eu sei que tem outros, eu acho que tem as Stars, alguma coisa Stars também. Mas a que eu olhei um pedaço foi eu comecei lá na primeira temporada e eu achei bem boa, uma série... Tem quantas temporadas? Na Netflix tem 10. Eu acho que ela tem isso já. Ô, louco. Não sei se não tem mais, né? Na Netflix tem 10 temporadas, mas eu achei bem boa e eu pretendo continuar olhando. É uma série sobre drags, e aí é uma competição de drags, resumindo. Uhum. Bem... Eu ouço a Jéssica, eu acho, do Imagina, falar alguma coisa disso, mas eu nunca parei pra olhar. Achei bem divertida. Recomendo. Mas a gente tem... Tem uma série que eu olho, mas não tem a Netflix, daí eu uso o famoso torrent pra baixar ela. Não olha online? Não olha muito série online? Não, eu prefiro baixar às vezes, daí eu deixo baixando ali e depois eu sento e olho. Eu olho algumas online, mas é um meio ilegal, então a gente não pode recomendar. É que eu gosto de baixar uns vírus de vez em quando também no meu computador. A gente não pode ficar recomendando esses meios legais, o tipo da Night Series ou Séries Flix. O baixar torrents também eu não indico. A gente não pode indicar isso. Tem várias coisas lá. Enfim, essa série é God Friended Me. É tipo, Deus adiciona o cara no Facebook. E esse cara, ele é ateu. Então, tipo, ele não acredita em Deus. O pai dele é reverendo numa igreja. E a irmã dele é homossexual. E a mãe deles é morta já. E aí foi quando a mãe dele morreu e tal, que ele criou essa coisa, assim, com Deus, de que Deus não existe e tal. E ele tem um podcast na série, onde ele fala sobre ateísmo e tal. E aí acontece que ele recebe uma solicitação de amizade de Deus no Facebook. E aí, tipo, a foto de perfil é um céu, umas nuvens e tal. E aí ele aceita. E depois Deus começa a sugerir amizades para ele no Facebook. E sempre quando Deus manda uma sugestão de amizade para ele acaba se encontrando com aquela pessoa e ajudando aquela pessoa. E aí no início ele ficava tipo, isso é só coincidência. Mas depois ele foi vendo assim que, não, toda vez que ele recebe a sugestão, ele já fica, quem será? O que será que essa pessoa precisa? E aí ele mesmo já vai atrás, já tenta descobrir o que a pessoa tá precisando e tal. E aí ele ajuda. Então, só tem uma temporada, eu acho. E então a série toda é envolvida nisso, assim. E aí ele tem um amigo que é muito nerd, assim, sabe tudo de computador, informática, um monte de coisa. E aí eles estão tentando descobrir se tem alguém por trás desse perfil, se tem alguém que criou isso e tá mandando para ele, porque não acredita que Deus vá ter um perfil no Facebook. Então a série... Mas óbvio que Deus tem. Deus tem tempo para cuidar do Facebook. E aí a série é isso, assim, as sugestões que Deus manda para ele de amizade é sempre de alguém que ele acaba ajudando a resolver, solucionar um problema, ou enfim. Mas aí isso me preocupa, pensar que Deus teria um Facebook, porque aquelas coisas que aparecem que a gente tem que compartilhar, senão vai acontecer alguma coisa. Até vai compartilhar. Agora eu vou começar a compartilhar sobre isso, porque eu pensava, Deus não tem Facebook, eu não preciso. Mas agora pensando por esse lado de Deus ter Facebook... Olha aí. É uma série bem boa, eu gosto. Eu tenho algumas, tipo, eu olho muitas séries, eu tenho aquele aplicativo que é bem bom, acho que é o TV Showtime, acho que é, né? Sabe? Tu ainda tem esse aplicativo? Não. Eu tenho porque eu preciso, por como eu... aqui aparece o ícone dele só como TV Time, então eu não me lembro se é TV Showtime ou se é TV Time. É bem bom, assim, para organizar. Ele é... Pra organizar séries. Eu preciso, por como eu olho muitas. É óbvio que tem gente que olha mais que eu, mas eu olho bastante. Então eu preciso... Eu esqueço qual episódio que eu tô, e aí ele já te dá pode olhar o trailer do episódio. Então, às vezes, tem algumas que eu olho que eu não lembro qual episódio eu parei. Aí eu volto ali no aplicativo e vejo, aí dou uma olhadinha no trailer daquele. Isso eu já olhei.
Vou olhando pra ver quais, porque eu não vou atualizando ele sempre. De vez em quando eu paro, dou uma atualizada. Uma série que eu acho que eu nem coloquei ali, porque às vezes eu acabo esquecendo de colocar, que foi indicação tua, porque eu aceito indicações de série. Porque Que jeito! Tô sempre à procura de séries novas. Foi A Coisa Mais Linda. Foi renovada pra segunda temporada. Essa série, eu achei muito boa. Eu tenho um preconceito com séries brasileiras, eu sempre fico. Eu não sei se vai ser muito boa. Achei boa mesmo. A sinopse que tu tinha me passado, que ela falava sobre o feminismo e um pouco sobre o feminismo negro também, né? De certa forma. Achei boa. O final eu detestei. Não me lembro como é que acaba. Ah, tá, lembrei. Não vamos dar spoilers. Na praia, tá. Horrível. Mas ela indicava que deveria ter uma segunda, porque se terminasse daquele jeito, então, olha, aí, pelo amor de Deus, eu já não ia indicar, já ia contar o final e ia dizer, não, olha, como vai ter uma segunda, talvez eles consigam melhorar aquele final, porque o final, pra mim, ficou sem sentido. Como final de novela, segunda, né? Pior do que final de novela. Como vai ter uma segunda, dá pra indicar e dizer, olhem essa série, ela é uma série boa, tem uma temática interessante. O enredo, a temática dela é legal. Mas o final é horrível, mas vai ter segunda temporada. Podem olhar e vamos ver como é que vai ser a segunda. Hoje, essa semana que eu li que foi renovada a série. Outra série. Falou em... só um parêntese, que eu acho que não é série, né? Novela não dá pra encaixar em série. Tem uma novela que vai ser feito um remake, que eu tô muito feliz. Mas não é brasileira. E não vai ser no Brasil, mas eu pretendo olhar o original dela. Não. Rebelde eu nem olhei quando deu da primeira vez. Não existe gente da nossa idade que a gente pergunte se não olhou. Essa semana até fiz os testes, perguntei pra umas pessoas, que não diga que olhou pelo menos umas 2 vezes. Uma novela que passa no SBT direto. Usurpadora. Nossa, cara, sério. Você chegou a olhar? Não. Cristiane, tu é a única pessoa na vida que não olhou Usurpadora. O SBT só muda aquela tela direto e tu não olhou. Que eu não pegava SBT na minha casa, né? Quando que não pegava SBT na tua casa? Ué, rodava direto quando? Agora? A gente era criança, não. Tá! Cristiane, tu tá querendo me dizer que a Usurpadora é de agora? Não, eu sei que é uma novela antiga, mas sei lá, daqui a pouco Vale a Pena Ver de novo da SBT e fica passando toda hora. Ela roda desde que eu sou criança até hoje, eu acho que ela roda. Pois é, por isso que eu perguntei se tá rodando hoje, porque... Não sei, que agora eu não ando por dentro, mas quando eu era criança eu me lembro de eu olhar Usurpadora, e vai ter um remake da Usurpadora, tá sendo gravado no México. Meu Deus. Da Usurpadora, porque eu sigo lá a agência, que a atriz principal é agenciada por essa agência, e por acaso eu sigo essa agência no Instagram, e aí postaram que vai ser regravada, e eu tô muito feliz. Tô achando que ela vai passar no horário deles lá das 9h30, talvez. O problema que eu tô vendo é que às 9h30 no México é 00:30 pra gente aqui. Tô sentindo esse problema. Olhar ao vivo, eu vou ter essa dificuldade. Mas não sei, eu vou olhar. Eu sei que eu quero olhar em tempo real quando ela começar agora. Só vai ser uma primeira dama, a principal. Não sei se vão seguir o mesmo nome, se vai ser Paloma Bracho. Eu vou olhar. Meu Deus, pronto. A coisa boa da semana. Feliz? Faz algumas semaninhas que eu vi isso, mas aí eu lembrei, até anotei, que eu tinha que falar que a Usurpadora tá sendo renovada e eu tô muito feliz. Deixa eu pensar, tem alguma série pra falar sobre... Eu tenho várias que eu acho boa. Essa semana a gente pode falar sobre uma série que tu me perguntou se era boa. Quando tu perguntou, já olhou essa? Eu já. Já olhou essa? Já. Diz que Amiga para Matar? Eu achei. Eu gostei, achei muito boa. Mas eu tenho uma problematização, né? Como qualquer coisa na minha vida. Algumas coisas, às vezes, a gente tem que quase que olhar e esquecer de alguns detalhes, de algumas coisas, porque senão a gente não vai olhar nada. A minha problematização é assim, eu tá dando um zunido. Tá passando um carro, acho aqui, com som alto. Tá. Só um tunte-tunte atrás. Eu gostei da série, achei muito boa, achei muito legal algumas falas da menina lá, que sem ser a viúva, a outra que falava de feminismo, não sei o quê, naquela parte onde a esposa descobre a viúva descobre que estava sendo traída, que a amiga que ela fica louca com a mulher e tal, com a guria lá que estava pegando o marido dela,
E a outra falou assim, não, mas nela não tem culpa, quem tava num relacionamento era ele, então você tem que culpar ele e tal. Eu achei um ponto positivo. E achei engraçado na hora que elas vão tentar descobrir quem era o dono do carro, que ela fala, olha assim, nossa, uma mulher dirigindo, tipo, um carro desse. Ela dirige, e ela, nossa, uma mulher dirigindo, como que eu posso ser feminista e tal? Tipo, ela mesma se questiona como ela pode ser feminista se ela duvida que uma mulher dirigisse um carro naquele modelo. Mas a minha problematização é, na minha visão, tudo aquilo aconteceu porque o marido, o falecido lá, foi machista de não aceitar o fato dela ter feito a cirurgia de tirar o seio. É verdade. Eu pensei nesse sentido só. Mas eu até acho que eles colocaram isso exatamente pra gente ver dessa forma. De repente. Né, de tipo, o cara era um babaca mesmo, sabe? Tipo. Não tocava na mulher há um ano e tanto, porque ela fez uma cirurgia que, cara, era perigoso pra ela. Ela tinha o gene daquele câncer ali. Ela já tirou de início pra não ter problema. E o cara fica com um nojinho, não sei o quê, não vou tocar na mulher por causa disso, sabe? E outra coisa que eu notei também foi o relacionamento abusivo daquela outra menina com o cara, com o noivo dela. Exatamente esses pontos eu identifiquei como a série botou intencionalmente pra gente ter essa visão de tipo, nossa, porque era muito engraçado. Aí a outra, né, dava o marido morreu, ela parecia que até meio que orientava, dizendo, que não tava legal o relacionamento, sabe? Vai voltar pra ele, não sei o que, sabe? E dá pra ver isso nos diálogos dessa menina com o ex-noivo, que ele pegava ela pelo braço forte e ela, você tá me machucando. Aí ele, desculpe, ela, tudo bem. Tipo, sabe, tudo muito rápido esse diálogo dele ser grosso com ela, ou pegar ela firme pelo braço, ou falar alguma coisa ruim pra ela e ela reclamar e ele pedir desculpa e ela, tudo bem. Sabe, uma coisa que, sei lá. Mas eu acho que a série toda foi voltada pra isso, até pro final da primeira temporada, ser encaixado, né? Eu acho que foi tudo muito. Eu acho ela muito encaixadinha. Uma série muito, tipo, tudo fechando pra aquilo ali. Não vi muitos furos, que às vezes eu noto alguma coisa, mas isso não fez sentido. Eu não notei, pode ter tido, mas eu não notei muitos furos. Mas achei bem bom. Achei uma série bem boa também. Gostei. Olhei numa. Tipo, eu não que eu tava fazendo, botei a série ali, porque apareceu, coloquei. Aquela atriz eu até gosto dela, ela é a que faz, no caso, a amiga, não a que o marido morreu. Ela. É a Velma do Scooby-Doo, A Velma do né? Scooby-Doo. Um dos meus filmes preferidos. Eu fiquei naquilo, cara, eu já vi essa mulher, daqui a pouco eu... Velma do Scooby-Doo! Quando eu vi o cartaz dessa série, que a Netflix, chegou no meu e-mail, né, da Netflix, pra que ela ia entrar, eu vi a foto de capa, assim, que era tipo uma piscina, assim, as duas meio tipo, como se estivessem deitadas, assim, né, sentadas na borda da piscina. E ela tava. Aí eu olhando de longe, ela parecia muito a Janet McCurdy, eu acho que é. Não, acho que é a Janet. A Sam do iCarly. Eu não me lembro exatamente. Muito parecida. Na foto de capa da série tá muito parecida. Mas aí depois na hora começou a série, não era. Mas é uma série bem legal, bem gostei. Outra que eu posso continuar indicando, que eu falei no primeiro. E é só porque quando eu falei no primeiro sobre ela, eu tinha olhado até um pedaço. Agora eu olhei toda, que é o desenho Tuki Bert. Aí eu só falo do desenho. Ele depois, eu tinha olhado até um pedaço, claro, ele é meio bobão, como um desenho. Até eu acho que pela ideia de ser um desenho, assim, ele tem umas coisas. Não são pessoas, né? São passarinhas. Mas ele depois ele tem algumas partes meio feministas, que eu identifiquei, pelo menos, que seria feminista. Fala uma parte sobre assédio, fala bastante, assim, sobre assédio, sobre abuso. Tem umas temáticas pesadas, de certa forma, num desenho. Só continua sendo meio engraçado, mas ela aborda esses temas também, assim. O patrão lá, tipo, que assedia. No serviço, um outro lá que era trabalhar, um colega de trabalho que também fazia umas piadas super machistas. E aí depois meio que elas dão um jeito nele lá, de certa forma. Achei um desenho com umas temáticas bem legais, assim. E tem um episódio que é uma transex que faz a dublagem de uma personagem na original. Eu olhei dublado em português. Mas aí eu fui ver e era, acho que é a Laverne Cox, que é ela tem Orange is the New Black. Que é a dubladora de um personagem, que é uma juíza, que aparece no episódio. Achei interessante também, nesse sentido. Que eu gosto daquela atriz também.
é bem boa. Continuo indicando Tuque Bert. É um desenho legal pra quem gosta de desenho. Pra quem não gosta também, é um desenho. Claro, quem não gosta de desenho em si, não, porque não vai gostar. Mas quem gosta desse tipo de temática e se gostar de desenho, melhor ainda. É bom, é bom. Eu assisti uma série que eu também tive que baixar, porque às vezes eu cheguei, na real, à conclusão de que eu pago Netflix pra ver Friends, só. Porque eu sou muito de assistir séries que eu tenho que baixar. E aí eu descobri uma série, eu acho que eu fui baixar episódios de The Handmaid's Tale, eu acho, num site. E aí eu descobri, por acaso, assim, essa série, que é uma série norueguesa, na verdade, que ela, na verdade, acho que ano passado, no meio do ano passado, ela recém tinha saído da Noruega para passar na Europa. Então acho que até ela chegar no Brasil vai demorar. É uma série que é de futebol, é o time masculino de futebol que perde o técnico porque ele tem um AVC, eu acho, uma coisa assim. E ao mesmo tempo, tem uma mulher que ela é técnica de um time de futebol feminino. E aí o time de futebol dela tá indo muito bem. As gurias estão indo disputar a semifinal, se eu não me engano, da Champions League. E o time masculino desse outro cara, tipo, tá meio mal, assim, tá patinando. E aí ela é convidada para ir num programa. E, e aí os caras meio que tiram sarro dela, porque ela é mulher, enfim, um monte de coisa. Só que aí o diretor desse clube masculino gosta dela e gosta do trabalho dela, e convida ela para ser auxiliar técnica no time masculino. E ela, de primeira, ela, não, por que eu vou largar o meu time feminino que tá super bem num campeonato da Champions League para ir ser auxiliar técnica desse teu time que acabou de voltar para a Série A do campeonato? E aí. Fora que seria um time feminino e ela ia passar por um time masculino. Masculino, só que aí ela chega em casa e, cara, ela não dorme, ela passa a madrugada inteira estudando esse time. E aí ela, no outro dia, ela chega pro cara e diz, eu só aceito se eu for a técnica do time. Eu não aceito o cargo para auxiliar técnica. Aí o cara fica meio, pá, né? É uma cidade pequena, onde o clube é a maior paixão das pessoas ali, e é um time masculino, então ele ficou tipo, pai, agora? Mas aí ele compra a briga e diz, não, beleza, te quero como técnica. E aí ela arruma a briga no fim com o time feminino, porque as gurias ficam pistola com ela, né? E aí ela vai e assume esse time. E aí, óbvio, ela passa por muita questão de machismo, dos caras não aceitar que uma mulher treine o clube. E aí tem um jogador, que é o jogador mais velho, que ele assumiria para ser técnico. E aí, como ela vai para esse cargo, ele fica pistola, ele tenta derrubar ela e tal. E aí, enfim, não consegue. E só que ela sofre muito com essa questão de machismo, assim, das pessoas duvidarem do potencial dela, duvidarem porque ela é uma mulher e porque o time é da cidade, então a história todo mundo conhece, os caras não aceitam o fato de ter uma técnica que não conhece muito bem a história do clube e tal. Aí tem um episódio que picham a casa dela e o carro dela, ameaçam a filha dela de morte e tal. E aí, só que, cara, ela não desiste. A filha dela quer que ela desista e ela diz: não, eu não vou desistir até, tipo, botar o time no lugar que eu quero e o time jogar do jeito que eu quero. E aí vai, acontece um monte de coisa, e aí no fim ela, tipo, consegue, sabe, fazer o trabalho dela e consegue o respeito, porque enquanto todo mundo pedia para ela sair, o mais fácil seria isso. Não, beleza, eu vou sair, não quero mais, tô só arrumando encrenca pra mim. Mas não, sabe, ela mostrou que não vou desistir só porque a cidade inteira quer que eu desista. Vou só ficar. Por pouca coisa. Vou ficar. E aí ela fica e ela mostra que ela consegue, assim, que ela é capaz. E aí ela fica no time. Então, não sei se tem uma segunda temporada agora, não descobri. Mas é uma série muito boa, assim, porque é uma série com outro idioma também, outras paisagens e tal. É bem massa. Deixa eu pensar. Não. Não sei o que eu ia falar. Nossa. Não, é que eu pensei, tá, essa série. Tem séries também que eu não indico começar. Tem várias, mas tem uma agora que eu como eu anotei ali, eu não indico ninguém começar essa série, porque a série é ruim pra caramba. Só que tu acaba ficando, tem umas que tu fica curioso pra saber no que vai dar aquilo. A série é ruim, mas aí eu quero olhar. Eu ainda não terminei de olhar. Eu olhei bastante dela. Ai, mas é ruim. Os atores são ruins, a conversa é ruim, a temática é muito parecida com outras.
Não indico. Que é... Eu não me lembro agora se é The Society ou se é só Society. Que é uma nova que entrou na Netflix. Ela não foi traduzido o nome mesmo. Seria Sociedade, mas não foi traduzido, então... Horrível. Mas tu fica com curiosidade. Mas tem umas coisas que não tem sentido. Eles param de falar e ficam se olhando. É muito ruim. Os atores, alguns, Meu assim, Deus. eu já vi alguns até, em outros filmes, assim. Mas tá muito ruim. Muito, muito ruim. Mas eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Ela é uma mistura de Between, que é uma série original Netflix, que é que todo mundo, quando faz mais de 21 anos, morre. Então fica só aquela gurizada até 21 na cidade, né? E criança e coisa assim. Só que aquela eu acho que eu não olhei o último episódio, mas ela é uma série boa e eu achei boa, pelo menos, mas eu olhei faz um tempo, talvez se eu olhar agora eu não vou achar boa. Foi uma das primeiras, eu acho, séries assim, mais que eu olhei, então já faz um tempinho. Só que ela começa a ter uma explicação já meio seguida, assim, sabe, do porquê que tá acontecendo de todo mundo morrer, enfim. Uhum. Essa eu já tô, acho, passando a metade e não tem a explicação. Eu vou até falar, porque essa série eu não recomendo pra olhar, eu vou falar do que fala a série mesmo, vou dar spoiler. Eles começam a achar que eles estão numa realidade alternativa, de por isso que eles estão ali, então, tipo, o mundo existe, só que eles não estão no mundo deles. Mas não tem lógica pra ser isso. Ela começa com a turma que vai se formar, eles vão pra um acampamento num outro lugar. E a cidade tem um cheiro muito ruim. Então eles entram nesse ônibus, que a temática começa nisso, sabe? A cidade tem um cheiro ruim e tudo. E eles pegam esses ônibus, todos esses jovens, e vão pra essa outra. Só que no meio do caminho não dá pra eles ficarem lá no meio da noite, sabe? Assim, dá um temporal, alguma coisa assim. Então os ônibus têm que retornar pra cidade. Os ônibus retornam, largam eles na cidade e vão-se embora. E eles estão lá tentando ligar pros pais, os pais não estão na cidade, eles vão pra casa, não tem ninguém, tá só esses jovens lá na cidade. Meu e eles Deus. começam a ter. No outro eles vão ver o que aconteceu, se eles conseguem sair da cidade. Eles não conseguem, lá tá bloqueada. É umas florestas só. Tem a parte lá que a guria morre mordida por uma cobra, que é horrível também, aquelas partes, não tem sentido nenhum. É ruim, não recomendo. Mas eu tô olhando porque eu tô curiosa pra saber se eles chegam a alguma explicação um pouco mais plausível do que simplesmente estamos numa realidade alternativa por causa de um eclipse que deu lá. E aí eles viram que só estava previsto para acontecer um eclipse em 2024 lá. Então aquele eclipse não podia ser real, então eles não estão no mundo normal. Meu Deus. Eu sei que essa parte deles ficarem trancados nessa cidade e não conseguir adiante, pra mim me remeteu um pouquinho Under the Dome, que é uma série, eu acho que é baseada do Stephen King, acho que é, né? Não, o nome do... Perguntou pra pessoa errada. Não, mas o nome é Stephen King, do escritor. Deve ser. Não sabe, nunca ouvi falar de Stephen King. Talvez. Deve ser, acho que é isso. É Stephen King que se diz. Que é baseada numa obra dele, que eles ficam presos lá num domo na cidade. Mas essa terminou, não sei qual temporada. Essa eu olhei todas as temporadas. Achei que teria mais adiante, mas não teve. Mas ela é relativamente boa na minha visão. Essa outra não, é relativamente boa. Mas agora eu tô presa que eu tenho que olhar pra saber o que acontece. Eu detesto isso nas séries. Outra que entrou na temporada na Netflix essa semana foi a The Rain, que é... eu já ouvi falar, mas eu não me deu a sua vontade. Temporada. Eu não vou dizer que eu odiei, mas eu não achei muito boa. Achei muito furo. Muito furo. Furos ridículos na minha que eu vi, assim, que eu não gostei. Só que agora entrou a segunda temporada e ela terminou dando a entender que teria uma segunda. Entrou agora. Acho que eu vou olhar de novo. Eu tenho pavor quando acontece isso, que eu me prendo, me obrigo a olhar a série, sendo que eu não gostei muito, mas aí eu tô curiosa, porque a curiosidade fala mais alto do que o desgosto. Então essa foi The Big Bang Theory vai terminar agora, né? Fiquei sabendo. Já foi gravado, tá sendo gravada a última temporada. Essa é uma série que eu gosto bastante. Eu não acompanhei normal, assim, igual as outras que eu vou acompanhando temporadas, mas eu já olhei várias, assim, já maratonei vários episódios. É uma série que sempre quando eu olho eu rio, eu acho bem boa. Eu olhei poucos episódios, acho. Contando que aquele Tá No Ar a TV na TV que dava na Globo me tirou um pouquinho o brilho do The Big Bang, porque eles fizeram uma parodiazinha da série, e aí toda vez, qualquer coisa que falavam, botava risada de fundo. Falavam qualquer... tô aqui hoje, e aí botava risada. Por que você está aqui? Botava risada. Umas coisas assim, sabe? E aí ficava... E aí quando eu fui olhar a série, eu fiquei... às vezes tem isso, sabe? A fala nem tem nada a ver e tem aquela risada. Já não consegui olhar muito do jeito que eu olhava antes, mas eu continuo achando bom, agora tá terminando.
Mas enfim, diz que o ator, o Sheldon, diz que é um dos motivos é porque ele tá ficando velho e ele quis terminar. Eu ouvi alguma coisa assim meio por cima. Mas é uma série que eu acho bem boa. Tem mais alguma série que tu olhe, que tu indique? Tirando Friends. Ai, eu amo Friends. Cara, eu não consigo, eu já olhei toda a série, eu tô olhando tudo de novo. Então, e eu tô, tipo, cara, quero olhar alguma coisa, vou olhar Friends. Principalmente de noite, assim, quando, tipo, não quero fazer nada, vou olhar Friends. Quero olhar alguma coisa, vou olhar Friends. Quero rir, vou olhar Friends. Eu ia te perguntar Friends ou How I Met Your Mother, mas não precisa Nossa, perguntar, Friends, toda a vida, muito mais engraçado. Muito mais legal, muito, sei lá. E hoje eu tava conversando com o Tarcísio, acho que foi hoje, que eu tô numa assim que qualquer coisa da vida real eu associo com alguma cena de Friends, sabe? Chega até a ser chato, acho, pra algumas pessoas. Mas eu tô muito assim, Friends é muito massa. É que eu assisti primeiro How I Met Your Mother. Então as pessoas faziam aquela comparação e eu não sabia. E eu ficava com aquela coisa de, cara, eu não quero assistir Friends, eu não vou assistir Friends. Olhar, tipo, 10 temporadas no Netflix, eu não vou assistir, não quero. Eu gosto de How I Met Your Mother e não vou olhar Friends. Aí um dia eu caí na besteira de clicar e assistir. Me rendi total. Dessa água não bebereis e agora eu estou afogado nessa água. Friends eu olhei também, eu achei boa. Acho que eu gosto mais de Friends do que How I Met Your Mother. Acho que sim. É que daí a gente vê algumas coisas que parecem, realmente, How I Met Your Mother deu uma copiada nisso aqui, parece que quis imitar, então, sei lá, eu gosto muito de Friends. Mas eu não lembro de nenhuma outra série, assim, eu assisto pouco, na real. Ontem eu tentei assistir um filme e aí deu 5 minutos, não tô com saco, vou assistir Friends. Só um minutinho, tô batendo na porta, sempre tem umas, sempre na minha gravação tem alguém batendo na porta, só um minutinho. Oi, minha linda! Oi, Dinda! Cadê? E aí? Oi, e aí, Dinda? Tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Tá quase vindo? Vou segunda. Tu vai vir segunda? Que bom. Segunda agora, ficou até sábado. Tá. Coisa boa. E vocês também? Andou dando uns piripaque aí em nós, mas agora... Meu Jesus! Coisa de velho. Então tá. Vim aqui trazer umas coisas que eu trouxe do mercado pra Glória. Que chique. O meu rápido. Aham. Então tá. Beijo. Beijo, Dida. Segunda a gente se vê. Então tá, a gente se vê sim. É como eu tinha que gravar, eu pedi pra Dina ir no mercado pra mim. Não, eu não pedi. Ela disse que ia no mercado. Aí eu peguei e disse, Dina, traz umas coisas pra mim. Era só um bife, umas batatas. Minhas comidas, resumindo. Sempre, né? As minhas comidas é bife, batata. Quando eu tô de dieta, eu corto um pouco a batata. Eu tô de dieta, mas uma batatinha. Hoje é sábado. Posso me dar o luxo. Danado. O que eu tava falando sobre... A gente tava falando sobre Friends, né? Eu acho que era. Mas eu ia pensar em outra série, mas eu não lembro nenhuma outra série. Cara, tá começando a me dar fome. Eu não consigo pensar. Bom, eu olho várias. Eu tenho uma, só pra comentar, que eu, na verdade, eu não olhei, então eu não posso indicar. Mas eu ouvi, eu acho que foi no Wanda dessa semana. E eu anotei pra eu olhar ela, que é... Eles falaram que é Who is America, o nome. Que diz que é assim... Vou dar também... Falar o que eu ouvi, pra ver se ficam com vontade de olhar. Eu tô com vontade de olhar. Diz que é um cara que ele faz assim, tipo, ele meio que se fantasia, ele se enfia. Fantasia não, diz assim. Ele entra lá numa comunidade, né, fala com pessoas que são racistas, muito racistas. E ele entra num personagem muito racista e, sabe, começa a falar, eu não sei se, vou dar um exemplo, não sei se tem exatamente essa série, mas, por exemplo, aí fala, esses pretos que morressem, não é branco. Uhum. E aí, tipo, mas ele tá falando de uma visão, né, se fingindo que ele pensa dessa forma. E as pessoas, tipo, entram na dele nesse assunto, sabe? Ele entra em situações, assim, não sei se tem essas situações, mas uma situação machista, ele iria entrar nessa situação e dizer que ele era, né, machista e ficar falando, só que a questão é que ele tá falando, fingindo, e as pessoas realmente pensam daquela forma, sabe? Aham. Nossa, deve ser boa.
Eu acho que deve ser bem boa. É Ruiz América. Diz que tem até no YouTube. Não sei, não procurei ainda, porque eu ouvi ontem. Mas eu acho. Eu comecei, agora tu falou em Ruiz América, eu lembrei daquele clipe do This is America. Eu comecei a assistir Atlanta, mas eu não terminei. Mas ela é uma série boa. Eu comecei também. Ela tem uma pegadinha meio engraçada em alguns episódios, assim. Ela é uma série boa, eu curti. Até esse cara de Atlanta gravou um filme com a Rihanna, né? Esse Carlos que é um baita ator, assim, ator, cantor, que ele é. Tipo... Ai, achei que tu já ia dizer que era um baita de um escroto machista ridículo. Já fiquei, não, gente, muita decepção. Não, pelo acho amor que de não. Deus. Não ouvi falar nada disso. Ouvi falar que ele é um baita cantor, baita ator, baita tudo. Não, opa, baita ator. Ô, louco! Só sei disso. Mas a Atlanta eu comecei a olhar, olhei alguns episódios, achei boa, mas não sei por que meio que parei, assim. Não foi uma que eu segui olhando. Uma série que, assim, não me atrai, não me dá vontade, me dá preguiça. Segunda-feira eu entrei no Twitter e não aguentava mais, que era só o que a galera falava. O Jogo dos Tronos lá. Exatamente. Ah, não, cara, não. Sei não lá. posso falar mal porque eu não olhei. Mas não me chama. Exato, eu não falo mal porque eu não olhei também. Mas eu só ouço falar que é a gente morrendo e não morrendo e ressuscitando. Eu olho uma séries assim, meio que não faz sentido, né? Não é real. Mas não me chama atenção. Também quando eu comecei a olhar a série, ela já tava meio adiante, eu acho. E a galera que assiste entra assim, né, na série de um jeito que depois estavam criando teoria na internet, não sei o que. Eu fiquei, cara, seria feliz. Acho que é comum até, mas não me chama atenção pra olhar. É uma série é daquelas que todo mundo olha, mas eu não sou todo mundo. Uma série que faz muito tempo que eu não olho e que eu amava essa série, mas eu não tô conseguindo ter vontade de seguir olhar é How to Get Away with Murder. Não sei porquê, cara. Travei nessa série, não tá rolando. Essa foi uma que eu olhei bastante, achei muito boa quando olhei, depois segui olhando. Eu tenho picos, vamos dizer, nessa série. Às vezes eu tô com muita vontade, não muita vontade, mas vou olhar. Aí coloco pra olhar e aí maratono. Olha, e aí eu começo a gostar. Daqui a pouco eu paro. Daqui a pouco eu maratono de novo. Tipo, agora é o que eu parei, não me lembro qual temporada. Daqui a uns dias eu vou pegar ela, vou colocar episódios em sequência e vou gostar. Eu já sei que isso vai acontecer. Ela é uma assim como Blind Spot, foi uma que aconteceu isso, assim. Eu olhei muito seguido, que é a da mulher, né? Que faz ela colocada ela numa bolsa no meio da Times Square, acho que é. E aí, numa bolsa, e aí atrás, nas costas dela tem tatuado o nome do agente do FBI. Então eles direcionam ela pro FBI. E é boa, assim, mas é uma série dessas mais policial, assim, mais de FBI. Mas ela tem uns mistérios, assim, de certa forma. Então eu acho uma série muito boa. Mas eu olhei, acho que um episódio de série. Nem terminei, acho, o primeiro episódio da série também. Ela é uma pra quem gosta mais desse tipo, assim, de série de investigação. Scandal eu comecei a olhar também. Tava gostando, mas não fui muito longe. Scandal aconteceu isso também. Eu comecei a olhar Mad Men também. Essa eu quero voltar a olhar. Que é a série que fala do mundo da publicidade nos anos 60, 70, se não me engano. Só que, me dá uma raiva, assim, aquela série, porque é um mundo publicitário, é nos anos 60, 70, sei lá, e mostra muito o machismo, tu entende? Aquela coisa da menina, sabe, do mansplaining, ou de ficar elogiando a secretária, essas coisas assim, então... Mas a série, parece uma série muito boa, mas eu travei um pouco nela também. Agora a novela da Sete, eu acho que tá um pouco isso, como ela é anos 90, né? Então... Só que até agora tô falando e eu fiquei na minha cabeça. Tem um lado meio bom da gente ver, né? Como era, porque fica, era assim, não tá assim. E isso, ao mesmo tempo, pra mim, cria um pouco o lado ruim, porque aí tu quase te conforma, porque tu fica, olha o jeito que era, hoje já tá muito melhor, sabe? Tipo, não é, ainda não é o ideal, não tá bom. É bom a gente ver que tá melhor, mas ao mesmo tempo é perigoso dar esse conformismo da gente pensar, agora tá bem bom, né? Tipo, porque era muito ruim. Não, ainda não é o ideal. Então, dois lados, assim, que, sei lá. É verdade. Mas ela parece uma série boa, assim, eu só não fui muito adiante. Eu olho muita, mas não tem como falar de todas agora, assim. Mas essas
Blind Spot é uma que eu sigo assim, que agora, por último, eu olhei várias temporadas. É quando tem muitas que eu começo a olhar, aí ela para, porque ela tem atenção um pouco na Netflix, e aí depois quando eu volto a olhar, depois entrou a temporada e aí eu olho corrida. Aí quando terminou o que tem na Netflix, que sempre ainda tem outra temporada já fora, aí eu começo a olhar, claro, é mais trabalhoso, né? Olhar online, baixar, do que olhar na Netflix, é muito mais fácil. Sim. Então, aí que eu dou essa pausa, assim, e Blind Spot foi o que aconteceu. Entrou a temporada, eu segui olhando, a temporada terminou, eu olhei ainda alguns episódios online da outra, mas não terminei a outra temporada. Mas é uma série boa e que eu sei que vai sempre acontecer isso. Eu estar olhando e vai dar um tempo, eu vou seguir olhando e eu vou gostar. Mas tem essa... teve uma também que aconteceu isso, que é a Quântico, que é a que tem a Priyanka Chopra, acho que é. Acho que é assim o nome dela. É muito boa também, mas aconteceu isso também. Agora eu olhei vários episódios, mas também ela lembra Blind Spot no enredo, assim, é de FBI e coisa assim. Bem boa, bem boa. Tem pra indicar, eu acho que era isso aí. Mais uma coisinha pra indicar e aí já comentar um pouquinho talvez pra finalizar, talvez. Seria... Eu olhei, mas eu dormi também. Ontem eu não sei porque eu tava começando a olhar as coisas e tudo eu dormi. Eu acho que o nome é A Se Vê Ontem. É uma coisa assim. Eu tô agora no 17 aqui. Eu acho que é A Gente Se Vê Ontem. E eu não terminei de olhar, mas até o pedaço que eu olhei, eu achei interessante, porque, pelo que eu vi no trailer, ele depois, a Gria, ela tinha meio que uma máquina do tempo, vamos dizer, sabe? Então, ela criou. Ele começa com uma pegada muito filme Sessão da Tarde, depois ele vai dar uma modificada, assim. Não, quer dizer, eu não tenho certeza porque eu peguei no som. Mas quando o trailer já mostra que o irmão dela morre, dá pra entender que ele morre em que situação. Vamos só situar. São pessoas negras no filme, então qual a situação que provavelmente ela morre? Morto por policiais por ser negro. Eu não cheguei exatamente nesse ponto, então eu não me lembro se teve algum motivo, que eu não sei se dá pra gente dizer, né, mais forte, mas entrou nesse aspecto de o cara morreu. Eu queria saber se esse filme era bom. Até o pedaço que eu olhei eu gostei, mas eu não cheguei nesse ponto, sabe? Mas eu acho que ele entra nisso, sim. E aí... Acho que agora pra mim voltou, eu acho. Eu sei que nessa temática, assim, aí até eu pensei que uma frase bem interessante que eu ouvi com outro podcast, que é confundem guarda-chuva com arma, confundem, tipo, a situação com... que acha que é bandido. A única coisa que não confundem é a cor. Sempre é uma pessoa negra. Eles confundem várias coisas. Agora, a cor da pessoa, não. Isso sempre vai ser um negro. Então, o filme eu acho que entra nessa parte depois, mas eu não tenho certeza, assim. Mas Teve um lugar que eu li, eu não vou lembrar onde, que eu li sobre num condomínio que aconteceu de terem roubado R$100 do caixa do pet shop do condomínio. E aí, meu Deus, só pode ser o filho da empregada do tal, que não sei o que blá, 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 porque tem que prender, marginalzinho, isso e aquilo. E não era. E aí descobriram que era os moleque, filho dos moradores do condomínio, que tinham roubado o dinheiro. Não, mas eles estavam só brincando, são moleque, não. E já tinham chamado a polícia. Aí, não, cancela, não tem problema, eles estavam só brincando e tal. Mas, como diria o presidente, né? Racismo é coisa rara no Brasil. Então, a gente deixa assim. Não existe. Mas tem essas lá do músico que foi confundido com, né? Que foi com 80 tiros no carro. Eu não fiquei muito por dentro, né? Mas teve essa história, né? Teve essa situação. Esses fatos. E teve a história do cara do garçom, acho que era garçom, que tava com guarda-chuva confundido com ar. Diz que nos Estados Unidos também, eu até li de 15 fatos dos Estados Unidos que aconteceram. Diz que tem um que... são N, né? Sempre muda. Do cara que chamou, que se dirigiu até a polícia e ele tava indo pedir ajuda, alguma coisa, e aí já tiraram nele. Confunde. Isso é sempre assim. Isso aí, né? Tem um humorista que eu gosto, que é o Yuri Marçal, que ele faz stand-up. E aí eu tava olhando um vídeo dele, que era um compilado, assim, com vários vídeos. E aí teve num stand-up que foi bem na semana da morte da Marielle Franco.
que ele falou sobre isso, sobre o cara que foi confundido com... Não lembro se estava o cara do guarda-chuva na história. Mas, enfim, falou da morte da Marielle, falou de policial que entra atirando na favela e mata gente que não tem nada a ver e tal. E aí ele falou de um caso de 5 meninos que estavam dentro de um carro, que eles tinham saído para comemorar porque um deles tinha conseguido o primeiro emprego. E eles saíram para comemorar. E a polícia simplesmente achou que eles eram bandidos e meteram 100 e poucas balas no carro dos guri, mataram todos, parece. E aí, claro, depois, saiu um boato, eles eram um aviãozinho, eles eram traficantes, eles eram não sei o quê. E aí depois a gente, não, eles não eram nada, eles só eram 5 jovens que estavam comemorando o fato que um deles arrumou um emprego. E aí ele fala justamente sobre isso, que toda vez que matam um preto, sempre tem mas era bandido, mas era não sei o quê, mas isso. E depois se comprova que aquela pessoa era inocente, que aquela pessoa não tinha culpa nenhuma. E aí teve um caso de um gurizinho de 1 ano que foi morto por um policial. E aí ele ficou, qual é a justificativa dessa criança de 1 ano? O que ele fez para ser morto? Então, é justamente isso. Tem um filme também que fala sobre isso, que eu tenho ele, mas não assisti ainda, que fala sobre isso, sobre uma menina que tá com um amigo, parece, e testemunha um assalto, uma coisa assim. Só que, na verdade, eles acabam se tornando culpados daquilo ali porque eles são negros. E aí ela, tipo, né, ficou indignada de por que eles vão levar a culpa de um negócio que eles não fizeram. Só porque são pretos. Mas teve, eu acho que agora há pouco, no caso da... mataram o filho na frente da mãe, assim. Uhum. E ela reconheceu o assassino, que não era o assassino. Era um cara negro também. Que depois deu no Fantástico, não foi o caso? Eu não vi no Fantástico, mas eu vi que era uma coisa assim, sabe? Tipo, ela reconheceu. Óbvio, a gente... Não digo dar desconto, mas a gente entende que ela, né, imagina, mataram o filho dela na frente dela. Mas como que ela afirma que é uma pessoa? E o cara que matou de verdade nem era negro, né? Não sei. Não. Pelo que eu lembro da história, o cara que realmente matou o guri não era negro. Eu não lembro. Eu achei que era, então eu não vi o final, esse desfecho, eu lembrei. Porque eu vi no Fantástico que daí depois a mulher encontrou o guri que ela acusou e pediu desculpas e tal. E aí o guri, né, tipo, ok, ele perdoava ela, porque ele também entendeu esse lado de que, né, é uma mãe, perdeu um filho, tava no desespero e tal. Mas imagina, a vida de uma pessoa pode ser arruinada para sempre porque alguém acha que foi ele que matou, entende? Então isso é muito complicado. Depois até gerou outras reportagens sobre isso, sobre o quanto não é confiável esse negócio de fazer reconhecimento facial, esses negócios. Porque, claro, na hora que tu tá no desespero, matar alguém da tua família, seja filho ou não, capaz de tu acusar qualquer um, porque tu, né? É por isso que eu achei que o cara que ela reconhece, que o cara que tinha realmente era negro também, eu acho. Então eu não peguei bem o desfecho dessa história. Mas eu achei que era por causa que entrava naquele do... que as pessoas... É negro, é tudo igual, sabe? Tu deve ser parente. Várias vezes. Tu é parente de tal pessoa, e eu já fico. Só porque eu sou negra. A pessoa é tudo parente. Bem nessa. Não, esses dias até eu dei uma pessoa me perguntou. E eu achei que era por isso. Tu é parente de fulana? Eu olhei pra pessoa com uma cara, eu acho, de... Tá, né? Só porque é preto. E não era por isso. Aí eu... Não tenho parente nenhum com esse nome. Acho que eu respondi bem nesse tom, assim. Não tenho parente nenhuma com esse nome. E não, porque eu não tinha mesmo, né? Tá. É a pessoa... é que a pessoa falou que tinha... eu associei quem era. Não! E tinha uma lógica. A pessoa, ninguém vai ouvir, eu posso falar que... Uma pessoa me perguntou e era era essa pessoa que ela tava perguntando, tu é parente da Franciele? E eu, não tenho parente nenhum com esse nome, já assim num tom de, só porque é preta. Porque aí realmente não tem nenhum parente com esse nome. Aí a pessoa disse, tá, é que ela... eu associei, porque... Aí eu, não, é porque ela é neta da nossa avó. Mas não é nossa parente. Mas não é nossa parente, porque a nossa avó é casada com nosso avô, mas não é, né, nossa avó de sangue. Então, aí eu, ela é neta da nossa avó, mas é que o meu avô casou de novo, então, tipo, eu chamo de vó, mas não é. Aí eu, coitada da pessoa, mas assim, eu jurei, é porque eu sou preta, que a pessoa deve ser preta, que é tudo parente. Não é. Cara, mas tem o caso de uma menina que, se eu não me engano, ela tá presa até hoje, já faz quase 1 ano isso, eu acho. Que ela... Tipo assim,
aconteceu um assalto, se eu não me engano. Ela não estava naquele lugar, naquele momento que aconteceu o assalto, ela estava em outro lugar. Já foi provado isso. Mas a pessoa que sofreu o assalto disse que não, é ela por causa do cabelo. Eu reconheci por causa do cabelo. E a menina tá presa por um negócio que... Ou ela foi solta recentemente, sei lá. Mas ela ficou presa por muito tempo por um negócio que ela não foi ela que fez, ela não tava... E é preta, né? Ela não tava lá, ela tava em outro lugar. Tinha testemunha pra provar que ela não tava ali. Mas a vítima lá disse que reconheceu por causa do cabelo. Como que tu vai, sabe, culpar alguém por causa do cabelo? Sim, é uma coisa. É aquilo. Esses preto e tudo igual. Não é, não é. Às vezes eu sinto até um pouco de. Quando às vezes eu acho parecido. Porque às vezes é parecido mesmo, né? Enfim, como, né, independente da cor da pessoa, às vezes as pessoas são parecidas. E aí eu fico aquele, digo, aí eu analiso bem, eu digo, tá, eu tô achando parecida porque é parecida ou é só porque é preto? Aí eu tento balancear porque, pra eu também não cair nessa de estar dizendo que, é porque é preto, é tudo igual. Então, tipo, avalie bem, tipo, é parecido? Não é parecido. E às vezes até é parecido, e aí alguém diz, eu achei que era, e eu, nada a ver, nem é parecido. Mas só pra deixar aquela coisa de, só porque é preto, eu digo, Se é preto é parente. Eu digo, nem achei parecido. Sai do celular das séries, bem-vindo, entrou no racismo. Numa militância. Esse filme é bom e acho que. Não sei, não. Olhem e depois me digam se acharam. Eu pretendo terminar de olhar, mas eu não terminei. É isso aí, Xé. Temos mais um episódio, olha aí. Que otimização de tempo, só uma coisa. Se eu tenho mais alguma coisinha. Faz 3 horas que a gente tá aqui. Ver se eu tenho alguma coisa que eu tenho pra comentar que seja de agora. Não, acho que é isso. Eu tenho, eu tô com fome. Tu tá sempre com fome. Cara, é sério, eu tô com muita fome. Não, então já vamos terminar. Só mais um remake que vai ter. Querida Encolher as Crianças. Sério? Diz que vai ter um remake agora, um reboot, acho que eles estavam chamando. Não sei se é bem certo isso. Mas vai ter. Eu tenho um negócio que eu fiquei muito feliz de saber. Quer dizer, fiquei feliz de saber, nem sabia. Mas eu descobri esses dias. Em agosto vai ser lançado um filme. Yesterday, o nome do filme. Referente à música Yesterday dos Beatles. Que o filme é assim, o cara ele é muito fã de Beatles. Então, e ele toca violão. E aí ele ganha um violão. E aí, acho que ele ganha da namorada, sei lá. E aí ele toca a música do... Acho que é Yesterday que ele começa a tocar. E aí ela... Nossa, que lindo! Quanto que você compôs essa música? Aí o cara... Não é minha, é dos Beatles. E aí ela... Quem? Aí, tipo, tá ele, e aí tem mais uma mulher e um outro cara assim na mesa. Daí aí ele... Beatles? Paul McCartney, George Harrison, John Lennon e tal. Aí a mulher... Nossa, nunca ouvi falar e tal. Daí aí a mulher que tá junto fala assim, é bonita, mas não é nenhum Coldplay, né, e tal. Aí o cara, como assim, tipo, ninguém sabe quem é Beatles? E aí ele vai pesquisar, ele pesquisa Beatles, e aí aparece só um besouro. E aí ele começa a digitar o nome dos caras dos Beatles, tipo, não aparece nada. Ele vive numa realidade onde não existe Beatles. E só ele sabe quem é Beatles, mas o Beatles não existe, sabe? Então, o filme deve ser muito massa. Eu já tô louco que estreie de uma vez pra eu assistir. Parece ser muito bom. Eu que amo de Beatles, né? A gente falou sobre séries e filmes. Não, mas bem legal. Demos várias dicas sobre séries, filmes e... Acho que não tem muito spoiler, né? Não, acho que não. E eu aceito dica de série também pra eu, né, fazer sentido eu pagar Netflix pra não ficar assistindo só Friends. Eu te indico... Que eu falei alguma da Netflix, eu acho. Não, é a última que eu falei. Que tu me perguntou sobre se era boa The Good Place, que tu tava pensando. É boa. Ela é bem diferente, ela é curtinha, assim. Mas ela é... Curtinha como, assim, os episódios? Tipo, meia hora? Eu acho que é meia hora. Eu gosto de série que é, assim, meia hora, 20 e poucos minutos. Eu gosto das duas. Essas eu gosto quando eu, tipo, vou fazer alguma coisa, boto séries assim. Séries mais compridas eu gosto de vou sentar e me concentrar pra olhar. Essa é bem boa, The Good Place é uma boa que é... Essa eu fico meio com medo de falar alguma coisa da sinopse dela, porque é medo de entrar de dar spoiler, porque ela é boa. Digo só isso. Olha, The Good Vou Place. assistir. Pode olhar aqui. Acho que tu vai gostar. Acho bem interessante.
Tá. Eu acho que... Não, eu olhei toda ela. Outra que eu olho bastante é Dinastia, que tem na Netflix. É boa? É boa, é boa. Ela é... Ai, não tem muito como falar, assim. É uma pessoa muito rica. E aí fala um pouco da empresa, mas aí tem várias coisas no meio, assim. Outra série que já tem a segunda temporada, ainda não entrou na Netflix, que tu tinha me recomendado também, que é Good Girls. Ela já tem segunda temporada. Ela não tem na Netflix, mas já tem. Ah, tá. Fui eu que te indiquei ou foi tu que me indicou? Foi tu que me indicou que tu disse que era boa, e aí eu comecei a olhar e achei que era um filme. Ah, Porque exatamente, ela tem uma cara de filme, né? achei que era tu que tinha me indicado. Não, e aí eu comecei a olhar e fiquei, será que a série me falou que isso era uma série ou era um filme? Porque eu acho que é um filme. Eu falei, não, tá, é uma série. Assim como já aconteceu comigo há um tempo atrás, que eu olhei um filme achando que era uma série. Quando terminou o filme, eu fiquei, que eu vi que não terminava nunca. Eu disse, mas que episódio bem comprido esse. Olhei. Lá pelas tantas, terminou. Ah, era um filme, eu só vi quando terminou. Mas então é isso aí, acho que temos dois. É que a gente gravou os dois. Temos o terceiro episódio sobre séries e filmes. E nos sigam, @GloriaMags, @CristianeRS, @Laprimas, Cristiane Souza Fotografia. não, acabou as arroba. E estamos em todas as plataformas, Spotify, Deezer, talvez já. Não sei se já estamos no Deezer ou não. Procurem Laprimas Podcasts. Não, podcast. Tá no YouTube, Podbean, Anchor. Esqueci de algum. Castbox. E por enquanto eu acho que é isso aí. Só entrar no Spotify eu me senti tão chique. Nossa. Tão chique. Cafatinho. E aí, ali nos podcasts que a gente segue, a gente fica entre Imagina Juntas e Mamilos. Ô louco. Pra gente, né? E pra quem nos seguir lá vai estar. E aí vai ficar junto, se botar em ordem alfabética e vocês seguem esses outros podcasts. Eu achei muito chique a fotinho lá. Mas quando tu bota na barra de pesquisa, pra mim aparece primeiro Lágrimas. Assim. A gente aparece lá em podcasts. Podcast só aparece a gente. Tá. Não, eu botei numa busca geral ali. Aí aparece, mas aí tu rola pra baixo em podcast, aparece a gente. Se botar Glória Mags lá, vai aparecer a gente. Se botar Cristiane RS, vai aparecer a gente. Tô xiscos, tô sentindo muito xiscos. Nos escutem, por favor. Por favor. E-mails, acredito que ninguém vai querer nos mandar e-mails. Acredito que não. Se quiserem mandar, é laprimaspodcast@gmail.com. Tá lá, se quiser mandar e-mail com qualquer coisa, ou quiser comentar no YouTube, ou a gente quiser fazer alguma coisa, a gente só comentar que a gente responde. Eu já lembrei de um episódio de Friends, que é um que a Phoebe tá tocando no Central Park, e aí ela fala, se quiserem receber um e-mail com a minha agenda de shows, me deem dinheiro pra eu comprar um computador primeiro. Falar em comprar computador, meu computador, a tecla N, não tá funcionando. Então, tudo que é coisa que eu tenho que digitar, eu tenho que ir lá e dar um Ctrl+C no N, e aí quando eu tô digitando Ctrl+V, não sei o que, quando é o N, Ctrl+V. Tá louco. Eu tenho que dar um jeito de arrumar isso aí, meu Note tá funcionando. Ou ligar o teclado do computador no Note, mas é muita mão. É porque, bem que meu teclado é Bluetooth, mas não tinha tanto problema. Mas talvez eu tenha que fazer isso. O que tá fazendo essa cara de... Privilegiada. Quê? Privilegiada. O teclado que eu paguei, acho que máximo uns 10 pila no Uruguai. Que não é bom também, porque ele não é padrão português, mas tá tudo certo. Então tá. Fechou todas. Se quiser, só um parênteses antes de encerrar. Se quiser nos mandar e-mails com alguma coisa, com alguma pergunta, qualquer coisa, podem mandar. Dicas de assunto, dicas de nome para quadros, dicas de várias coisas, podem mandar. Se alguém já quiser fazer isso. 54 sobre a gente. Mas sobre relacionamentos, não percam seu tempo. Não. Porque não temos experiência. Eu não tenho experiência nenhuma sobre relacionamento, nenhuma mesmo, quando eu digo. E a Cristiane é uma pessoa casada, já pode responder alguma coisa assim. Mas a Cristiane casou com o primeiro namorado. Eu vou te expor. Eu vou expor ela. Mas, né, ainda é a pessoa única que pode dar alguma dica sobre relacionamento. Eu posso dar a dica de como não se relacionar com ninguém. Cruz. Aí é comigo. Mas então tá. 2 beijos, obrigado de nada, valeu, falou. Valeu, falou.
Oh, 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 oh.